Paz do Senhor, meus irmãos. Como vocês podem ver, nós não estamos no cenário da igreja. É que o vídeo do capítulo 6, do nosso estudo do capítulo 6, ele ficou com alguns defeitos que impossibilitaram a sua publicação. Logo, eu estou aqui nos estúdios Adorartes, onde a gente grava o podcast, para regravar a aula toda, ou pelo menos parte dela, para ajudar vocês no desenvolvimento do estudo completo. Tá bom? Então, Apocalipse, capítulo 6... nós falamos lá na aula que esse capítulo é dividido em 3 partes, nós podemos dividir em 3 partes, do versículo 1 ao versículo 8, a visão do horror da terra, onde aparecem os 4 cavaleiros, do 9 ao 11, a visão da honra no céu, e do 12 ao 17, a visão da hora do juízo. Então, a gente pode usar como base para entendimento essa divisão tripartida do capítulo 6. E quando a gente fala das coisas que vão acontecer aqui no capítulo 6, existe uma série de coisas ruins, de maldades que acontecem na Terra. E muitas pessoas, até mesmo no meio não cristão, existe aquele questionamento que rege que, se Deus é bom, por que existe maldade? Se Deus é bom, por que existe a maldade no mundo? Só que a Bíblia não funciona como advogada de Deus. Existe uma série de coisas que a Bíblia não está preocupada em responder. Só que aparecem os teólogos da brecha, né? Que querem explicar os dinossauros, que querem explicar o Big Bang. Só que a Bíblia não está preocupada em responder primeiro quando que Deus aparece na história. Não. Moisés, quando ele começa a escrever lá de Gênesis capítulo 1, ele começa: no princípio, criou Deus, os céus e a terra. Então, o que aconteceu antes, a Bíblia não está preocupada em responder isso. A Bíblia está explicando Deus, está explicando o plano salvífico de Deus para a vida do homem, para a sua criação. Mas quando a gente olha para a maldade humana e a consequência dessa maldade, muitas pessoas perguntam: se Deus é bom, por que existe a maldade? E quando a pergunta cristã, a pergunta honesta frente a isso é: se Deus é bom, por que Ele não destrói a maldade? Por que Ele não destrói o mal? E quando a gente pensa no destrói o mal, a gente tem que pensar não apenas no presídio onde tem os criminosos, não apenas nos latrocínios, nos homicídios, nos roubos, nos furtos, nos sequestros. A gente tem que pensar na nossa própria maldade. Por que eu sinto inveja? Por que eu guardo mágoa? Por que eu sinto ódio? Por que eu me iro e peco contra o meu irmão? Por que Deus não acaba com essa minha maldade? Lamentações 3, verso 21 e 22 nos explicam: disto me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Ou, na versão mais tradicional, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. É por isso, Deus é bom e o mal existe, porque, segundo Paulo nos ensinou em Romanos 9, 12, Deus pacientemente suporta os vasos de desonra. Todos nós pecamos. Romanos capítulo 3, no verso 10 ao 12, no verso 23, falam a mesma coisa. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Não há um justo sequer, não há um que faça o bem, nós nos tornamos inúteis. Todos, são todos, inclusive eu e você que me ouve. Só que a graça de Deus nos alcançou de tal forma que Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. Só que o próprio Deus pagou a nossa dívida. E agora a cédula do nosso pecado foi riscada contra nós. Se Deus é bom, por que existe a maldade? O que eu posso dizer é: uma hora essa maldade vai acabar, porque o juízo de Deus virá. Então a gente vê partes do juízo de Deus se cumprindo e ainda não é o juízo final. Segundo as palavras do próprio Cristo, se trata das contrações de uma mulher grávida que está anunciando que está para vir uma dor maior, só que o resultado dessa dor é triunfo eterno para a sua noiva, para a noiva de Cristo. Então, vamos lá. Deus é bom, o pecado entrou no mundo, e eu sempre falo da cosmovisão cristã. A cosmovisão cristã ela é estabelecida em 4 pontos. O primeiro é a criação, onde Deus criou tudo perfeito. Se você olha para Gênesis capítulo 2, no verso 9, as árvores eram agradáveis e boas para a vista. Se você olha para depois do pecado, no capítulo 3, no verso 18, a terra começou a produzir cardos e abrolhos, ou espinhos e ervas daninhas. A terra começou a produzir coisas que não eram boas por causa do pecado. Mas o capítulo 1, o versículo 1 do capítulo 6, vamos ler do 1 e o 2, dizem assim: enquanto eu observava, o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos do livro. Então ouvi um dos 4 seres vivos com uma voz de trovão: venha. Quando olhei, vi um cavalo branco, seu cavaleiro carregava um arco e sobre a sua cabeça foi colocada uma coroa. Ele saiu batalhando para conquistar vitórias. Ou, em algumas traduções, saiu vencendo e para vencer. Bem,
Quem é o cavaleiro do cavalo branco? Esse texto ele não é muito simples de se compreender, tendo em vista que existem muitas interpretações em cima do mesmo. Só que eu vou pontuar aqui as três principais, mas eu vou pontuar por último a que eu me adepto mais, a que eu acredito mais, tornando a falar que nem sempre as pessoas que pensam diferente de nós são hereges. Tá? Não são pontos cruciais, não são pontos cardeais mediante a salvação. Todo mundo aqui acredita que Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja, que vai haver um juízo final, que os salvos, os lavados e remidos em Cristo Jesus estarão com ele, reinarão com ele eternamente, e os demais serão condenados. Isso aí são pontos cruciais de todos nós pensamos iguais, embora em alguns pontos escatológicos alguns irmãos pensem diferente, e não tem problema nenhum nisso. Todos nós somos um corpo em Cristo Jesus. Tendo dito isso, quem é esse cavalo? Bem, quem é esse cavaleiro desse cavalo branco? O cavalo, na Bíblia, toda vez que ele aparece, ele está simbolizando que tem uma guerra acontecendo. Alguns animais são marcantes, como o jumento era para transporte, o boi era para trabalho, tanto que Jesus ele faz a entrada triunfal dele em Jerusalém, não montado em cima de um cavalo, mas de um jumento. Balaão mesmo usava uma jumenta para transporte. Paulo disse, não tape a boca do boi que debulha, o boi é serviço, é trabalho, e o cavalo é guerra. Tanto que Faraó, quando ele vem atrás do povo, lá em Êxodo 14, ele vem com seus cavalos e seus cavaleiros, porque ele veio para guerrear, ele veio para matar o povo. Então, isso indica o presságio de uma grande guerra que está por vir. E aí, algumas pessoas pensam que esse cavaleiro do cavalo branco é o anticristo. Porque lá em Apocalipse capítulo 13, verso 7, a Bíblia diz que o anticristo ele venceu, foi-lhe dado o poder de lutar contra alguns e vencê-los. E é por isso que as pessoas olham para esse texto e falam, bem, se o anticristo saiu com poder para vencer e agora ele está vencendo, esse cavaleiro do cavalo branco é o anticristo. Só que eu não concordo com essa visão, eu respeito quem pensa assim, mas não concordo. Outras pessoas acreditam que esse cavaleiro do cavalo branco é a pregação do evangelho, é o próprio evangelho ou a pregação do evangelho. Já eu penso, junto com Martin Lloyd Jones, William Hendrickson e a visão mais reformada da coisa, que esse cavaleiro ele é Jesus. Se você vai para Apocalipse 14, Jesus porta a coroa. Se você vai para João 16:33, Jesus venceu o mundo. Se você vai para Salmo 45, 4 e 5, Jesus porta um arco. O Senhor porta um arco e uma flecha. Então eu tenho para mim que esse cavaleiro do cavalo branco é o próprio Jesus. E a vinda de Jesus a essa terra desencadeia uma série de fatores que, no período do fim dos tempos, que compreende a primeira aparição de Jesus até a sua volta para nos buscar, esse período a Bíblia compreende como fim dos tempos. Durante esse período, depois de Jesus aparecer, o cavaleiro do cavalo branco, todas as coisas desencadearam, como o próprio sermão escatológico de Jesus, baseado no capítulo 24 de Mateus e também no capítulo 25, com a parábola das 10 virgens e as demais parábolas que Jesus conta. Prosseguindo. Verso 4. Então surgiu um cavalo vermelho, seu cavaleiro recebeu uma grande espada e autoridade para tirar a paz da terra, e houve guerra e matança em toda parte. Bem, é importante a gente prestar atenção na seguinte sentença: e foi-lhe dado o poder, o que significa que ele não tinha poder próprio. Poder tem o Senhor, ele é digno de todo o poder, ele detém todo o poder, e ele permite, ele dá poder. Quando a gente olha para o livro de Jó, e muitas pessoas têm medo do livro de Jó, a gente vê não o diabo pedindo para fazer alguma coisa com Jó previamente, não, o próprio Deus questionando ao adversário se ele já tinha visto Jó. Tem visto meu servo Jó, homem fiel, íntegro, temente a Deus e que se afasta do mal. Então o próprio Deus deu as credenciais e o próprio Deus instigou Satanás, o adversário, para que ele visse Jó, para que ele visse quem Jó era. E Deus deu a permissão para que Satanás afligisse Jó. Então, o cavaleiro do cavalo vermelho, ele não tinha poder, mas foi-lhe dado o poder. Assim como o anticristo, em Apocalipse, capítulo 13, verso 7, deu-se-lhe poder de lutar contra os santos e vencê-los. Mas ele não tinha poder por si próprio. Ele recebeu o poder de alguém que tinha poder. Ele recebeu a permissão de alguém que podia dar a permissão. Então, os males que a gente atravessa são permissão de Deus. Então, a gente não precisa se desesperar, não precisa sair correndo, não precisa pensar em abandonar o barco, porque Deus é quem detém todo o poder no universo. E foi-lhe dado o poder, ele recebe o poder. A mensagem de conforto frente ao mal é essa: só acontecem as coisas se Deus permitir. E o vermelho entra dentro da simbologia, é o sangue, a espada é a própria guerra, como
lá em Apocalipse capítulo 2. Então, ele está falando propriamente de guerras. Se você vai para Mateus capítulo 24, verso 6, Jesus está dando um sermão escatológico, ele fala que existem guerras e rumores de guerras. Vamos lá. Então, ainda falando sobre as guerras dos mongóis, no século 13 e 14, matou 60 milhões de pessoas. As guerras napoleônicas, no século 19, matou 7 milhões de pessoas. A Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, matou mais de 20 milhões de pessoas. A Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, matou mais de 70 milhões de pessoas. Fora a guerra no Oriente Médio, Vietnã, as cruzadas, as guerras civis. Hoje, atualmente, a guerra na Ucrânia. Então a gente vê que a promessa, a palavra de Jesus, tanto em Mateus 24, quanto o que ele deu a João, em João capítulo 6, como nós estamos meditando, as guerras estão acontecendo em profusão e aumentando cada vez mais. O mundo nunca esteve em paz. Versos 5 e 6. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivo dizer, venha. Quando olhei, vi um cavalo preto, seu cavaleiro tinha na mão uma balança, e ouvi voz dentre os 4 seres vivos, uma medida de trigo ou 3 medidas de cevada, custará um salário de um dia, mas não desperdice o azeite nem o vinho. Esse cavaleiro do cavalo preto representa a fome. E se a gente volta lá no sermão de Jesus, em Mateus 24, no verso 7, ele vai falar que se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Quando a Bíblia fala sobre uma medida de trigo, seria a medida aproximadamente de 1 quilo de trigo por um denário, por um dia de trabalho, porque o denário era o pagamento ao trabalhador por um dia de trabalho. Então, significa que o trabalhador trabalharia um dia todo e no final de um dia conseguiria 1 quilo de trigo ou 3 quilos de cevada. A cevada, a essa altura, era comida que se dava a animais, ou seja, ou você come 1 quilo de trigo ou você pega 3 quilos de ração, como se você desse ração de comer para a sua família. Jesus fala da fome até porque a fome é consequência da guerra, é inevitável, onde a guerra, a consequência depois é a fome, a falta de alimento, são necessidades básicas. E existem lugares, não só a gente sempre pensa em Somália, Haiti, mas aqui no Brasil, onde se come sopa de papelão, água e sal no fogo, sabe, mexido. A gente tem o interior, sertão do Nordeste, Vale de Jequitinhonha, na Venezuela, que é aqui do lado, 1 quilo de arroz ele custa entre 5 e 7 reais, aproximadamente. O problema é que o salário mensal na Venezuela é de 27 reais, ou seja, 90 centavos por dia. Um trabalhador teria que trabalhar 8 dias para poder comprar 1 quilo, ou 8 dias, mais preciso, para poder comprar aproximadamente 1 quilo de arroz, sabe? Então, nem 1 quilo de trigo você conseguiria comprar, e você vê o resultado da fome, que só vem piorando com o passar do tempo. O mapa da fome, ele nunca diminui, ele sempre aumenta. E isso é cumprimento da profecia que Jesus havia dito e que João está dizendo que vai acontecer. Todos os países que atravessaram a guerra atravessam fome, muitos países, por miserabilidade, vivem ainda em situação de fome extrema. 7:8. Quando o cordeiro abriu o selo, ouvi o 4º ser vivo dizer, venha. Quando olhei, vi um cavalo amarelo, seu cavaleiro se chamava Morte, e o mundo dos mortos o seguia. Eles receberam autoridade sobre um quarto da terra para matar pela espada, pela fome, pela doença e por meio de animais selvagens. O cavaleiro amarelo, que quando a gente fala amarelo, né, eu prefiro o termo baio ou cloros, porque tem a ver com palidez. Quando a pessoa morre, ela fica meio pálida, sem cor. E o cavaleiro amarelo, que representa a morte, ele é a consequência das guerras, ele é a consequência da fome, da miséria, e também Jesus, lá em Mateus capítulo 24, verso 7, ele fala sobre as pestes que aparecem ao longo da história. Muito provavelmente você já ouviu falar de gripe espanhola, em 1918, que só na Europa matou mais de 50 milhões de pessoas. Peste bubônica ou peste negra, no século XIV, que só na Europa matou mais de 50 milhões de pessoas, e estima-se que no mundo tenha matado mais de 200 milhões de pessoas. Mais pessoas que, aliás, quase a mesma quantidade de pessoas que existem no Brasil hoje. Além de AIDS, varíola, febre amarela, ebola, cólera e, mais recentemente, a Covid-19, que ceifou a vida de milhões de pessoas em todo o mundo. Então, essas coisas estão acontecendo. Jesus profetizou, João disse que aconteceriam e cada vez mais acontece no nosso meio. Verso 9.
Quando o cordeiro abriu o quinto selo, vi sobre o altar as almas de todos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho fiel. E clamavam ao Senhor em alta voz e diziam: Ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, quanto tempo passará até que julgues os habitantes da terra e vingues o nosso sangue? Então, a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhe foi dito que descansassem mais um pouco, até que se lhe completasse o número de irmãos, seus companheiros no serviço, que se juntariam a eles depois de serem mortos. Nós vemos aqui no capítulo 6 os mártires sob o altar, sob o trono, clamando por justiça. É muito importante que a gente entenda isso. É muito importante também que a gente perceba para quem que essa mensagem está sendo escrita, porque João está escrevendo para uma igreja que está sendo perseguida, para uma igreja que está sendo morta. E João está dizendo que muitos mártires estão sob o trono. Então a mensagem de conforto para eles é: ainda que você seja um mártir, você vai morrer e vai se tornar uma alma sob o trono de Deus, até que você receba um corpo transformado na volta do Filho de Deus. Então o mártir, ele está sob o trono. O cristão que morre hoje em Cristo Jesus vai para o céu ficar sob o trono com Deus. Não é um estado de inconsciência, não é um sono eterno. É estar debaixo do altar de Deus e você vê, quem clama não está num estado de inconsciência. Eles estão clamando com consciência, falando: Senhor, até quando os mártires continuarão acontecendo? E a resposta do Senhor para eles é: esperem, porque ainda tem mais gente para chegar. E essa é a mensagem que Deus está falando para a igreja que está sendo perseguida. Mais de vocês vão vir para cá se tornando mártires. E se a gente olha toda a história do cristianismo, o período em que se mais matou cristãos de toda a história, o cristianismo tem 20 séculos, e o século que mais se matou cristão foi o século passado, o século XX. Mais do que em toda a história do cristianismo somada. Os mártires estão cada vez maiores. Não são dados meus, são dados onde eu busquei em sites, no ABC, em alguns jornais, num site espanhol também eu achei essa informação, que cerca de 0,7 homossexuais morrem por dia por ser homossexuais. E eu não quero aqui, de forma nenhuma, que pareça que a vida deles é menos importante, porque é tão importante quanto a vida de qualquer outra pessoa. Mas nós vemos aí passeatas, manifestações, e as pessoas têm o direito de se manifestar, clamando contra a morte de homossexuais por serem homossexuais, contra crimes de homofobia. 0,7 homossexuais morrem por serem homossexuais, todos os dias. E existe uma luta que nós não vemos a mídia e nem veremos a mídia abraçar, nós não vemos e nem veremos a sociedade abraçar, mas 22 cristãos morrem todos os dias por serem cristãos, por estarem pregando a palavra. Olha a proporção. E essa é uma causa que ninguém vai militar. Se nós tivermos que nos tornar mártires do Evangelho, assim como muitos missionários no campo, assim como os 11 dos apóstolos, porque João morreu de velhice, assim como muitos dos presbíteros, assim como muitos dos servos, se isso tiver que acontecer, que o nome do Senhor seja glorificado por meio das nossas vidas. Mas enquanto a gente não recebe o chamado para morrer por Jesus, o nosso papel é viver por Ele. Continuando a história. Enquanto eu observava, verso 12, o cordeiro abriu o sexto selo e houve um grande terremoto. O sol ficou escuro, como pano negro, e a lua inteira se tornou vermelha como sangue. Então as estrelas caíram do céu, como figos verdes, e uma figueira sacudida por um forte vento. O céu foi enrolado como um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram movidas de seu lugar. Então, os reis da terra, os governantes, os generais, os ricos, os poderosos, os escravos e os livres, todos se esconderam em cavernas entre as rochas das montanhas, e gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono. E da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia de sua ira, e quem poderá sobreviver? E a gente pega mais uma do sermão escatológico de Jesus, lá em Mateus 24, 29, Jesus vai falar que logo depois das aflições daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas do céu cairão, e as potências do céu serão abaladas. Aí se a gente continuar o verso 30, a Bíblia vai dizer: depois dessas coisas, então aparecerá no céu o sinal da volta do Filho do Homem. As pessoas que recusam a graça agora clamarão pelas grandes pedras, para que os montes caiam sobre elas, como a gente viu, para fugirem da ira do Cordeiro. Mas a morte fugirá dessas pessoas e ninguém poderá deter a ira do Cordeiro. Jesus volta para buscar a sua noiva e para fazer justiça a todos aqueles que não receberam a graça que de tão bom grado ele concedeu a nós. Então,
a gente vê que muitas pessoas preferem que montes e grandes pedras caiam sobre si do que enfrentar a ira do Cordeiro. Esse é o resultado da volta de Jesus. Esse é o resultado do triunfo da igreja. E é isso que vai acontecer conosco. Amém? Deus abençoe. Espero que você tenha entendido. Qualquer coisa, pergunta lá na igreja. Paz do Senhor.